Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para o nosso 5º dia dos devocionais da quarentena. Nós temos falado um pouquinho sobre a linha do tempo da história de Deus, Filhos da Promessa, porque ela trata de vários indivíduos e acontecimentos que contribuíram para que essa história fosse sendo escrita desde a criação, desde antes da criação do mundo. Nós vimos ontem que Deus criou o homem à sua imagem e nós falamos sobre uma palavra muito importante, que é a palavra potencial. Deus colocou dentro do homem esse grande poder, essa potência criadora também. Por isso que nós temos tanta criatividade, por isso que nós podemos criar tantas coisas. Acontece que Adão e Eva, que foram criados por Deus, eles refletiam o princípio da individualidade de Deus. Deus deu a eles a capacidade de pensar, de raciocinar, de compreender os princípios eternos de Deus, que são também os princípios morais. Deus os abençoou e disse a eles: agora vocês precisam ter bastante filhos, povoar a terra, cuidar do jardim que eu fiz para vocês, né? Deus deu a Adão e Eva todas essas tarefas. Mas, infelizmente, Adão e Eva deixaram que uma coisinha se instalasse em seu coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha qual é a nossa palavra-chave. A nossa palavra-chave é orgulho. Orgulho é um substantivo que significa visão absurda da própria superioridade em talentos, beleza, riqueza ou posição que se manifesta em áreas de grande arrogância. O orgulho é um pecado. Por quê? Porque quando a pessoa deixa o orgulho crescer em seu coração, ela passa a pensar que a sua beleza, a sua inteligência, os seus talentos, o seu dinheiro ou qualquer outra coisa que ela possua sejam tão grandes na sua mente que assim ela pensa que ela é melhor que os outros, ou ela pensa que ela não precisa de Deus. É isso que o orgulho faz, não é? Então, as responsabilidades de Adão no jardim eram muitas. Ele tinha que dar nome aos animais, cuidar do jardim e se multiplicar, ter filhos. Deus estabeleceu limites, porque os limites são estabelecidos por aqueles que nos amam. Quando o papai e a mamãe estabelecem limites para as crianças, a professora na sala de aula, é porque eles amam vocês. Só estabelece limite aquele que ama. E Deus também estabeleceu limites para Adão. Falou: olha, Adão, você pode aproveitar todo esse jardim, mas tem uma árvore que eu não quero que você coma do fruto dela, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva poderiam comer o fruto de qualquer árvore, menos daquela que estava estabelecido por Deus que eles não podiam comer. O que aconteceu? Deus deu esse limite a Adão porque ele esperava que Adão respondesse ao amor dele com obediência. A obediência, ela resulta em bênçãos na nossa vida. Nós sempre falamos com vocês: obedeçam na primeira vez. Quando a mamãe fala, precisa obedecer. Quando o papai fala, precisa obedecer. Quando a professora fala, quando Deus fala através da sua palavra, nós precisamos obedecer. Porque a semente da obediência gera os frutos de bênção. O homem é naturalmente pecador. No coração de todos nós existe uma sementinha de pecado. Nós precisamos decidir obedecer a Deus. Obedecer a Deus e a sua palavra não é algo natural que nós nascemos fazendo. Não, nós nascemos com a sementinha do mal. E obedecer a Deus tem que ser uma decisão. Por eu amar a Deus, eu vou escolher obedecê-lo.
não é? Adão e Eva deixaram que o orgulho crescesse no coração deles. E eles mostraram esse orgulho através da desobediência à grande ordem de Deus, aos limites que Deus havia estabelecido. Orgulho é pecado. E o que o pecado faz? Constrói uma separação entre nós e Deus, não é? O nosso relacionamento com Deus fica desestabilizado quando deixamos que o orgulho ou que outros pecados tomem conta do nosso coração, não é? Então, o que Adão e Eva fizeram? Se sentiram tentados a desobedecer a Deus, dando lugar ao seu orgulho, ao pecado que estava ali dentro deles. Então, as bênçãos de Deus, elas são bloqueadas diante de nós quando nós deixamos o pecado agir, não é? Foi isso que aconteceu. Olha o nosso versículo-chave. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste versículo, Deus está falando com a serpente, que foi aquela que falou lá no ouvido de Eva: Eva, sabe por que você deve comer esse fruto? Ele é tão bonito, parece tão saboroso. Porque se você comer esse fruto, Eva, você será como Deus. Foi a serpente que falou isso para Eva. E Eva deu ouvidos para a serpente, comeu o fruto, ofereceu para o seu esposo, que também comeu, e todos entraram no estágio de queda. Nós chamamos isso de queda, não é? Então, pessoal, quando nós percebemos que algum desses pecados, como por exemplo o orgulho, estão tomando conta do nosso coração, nós precisamos nos arrepender, né? O arrependimento, ele faz com que o nosso relacionamento que estava bloqueado com Deus seja restaurado. Quando nos arrependemos de verdade, pedimos perdão a Deus e àquele a quem nós ofendemos, o nosso relacionamento é restaurado. E é como se nós estivéssemos desconectados e pudéssemos nos conectar novamente com Deus. Por causa do pecado, o plano de Deus era providenciar para eles a promessa da salvação, que seria cumprida em Jesus Cristo, não é? Deus providenciou este plano de salvar o homem novamente, porque depois que o homem pecou, ficou tão difícil para ele se relacionar com Deus, não é? Deus, ele provê a todos os homens a promessa de Jesus Cristo. Nós, quando estamos longe de Deus ou antes de conhecermos a Jesus, estamos separados dele. Mas essa promessa, ela nos reconecta quando recebemos a Cristo, aceitamos o seu sacrifício, lembramos do que ele fez na cruz por nós, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e convidamos Jesus para morar no nosso coração, temos o nosso relacionamento com Deus restaurado, não é? A obediência, pessoal, requer humildade. O que é humildade? É eu aceitar que eu tenho muitas coisas para aprender. Mesmo as crianças que são muito inteligentes, as crianças que são muito lindas, as crianças que têm muitos talentos, mesmo essas crianças precisam ter também humildade, que é aquele reconhecimento de que ela precisa ouvir as ordens, respeitar os limites, obedecer, principalmente aqueles que estão sobre autoridade em sua vida, não é? A obediência libera muitas bênçãos sobre nós. Este é um princípio eterno de Deus, que é válido tanto para os que creem quanto para os que não creem na palavra dele. As pessoas que obedecem são mais abençoadas. Eu fico muito feliz porque muitas crianças da nossa escola são crianças muito obedientes. A obediência, ela nos testa, porque muitas vezes nós não queremos obedecer. Mas nós sempre devemos obedecer, de preferência na primeira vez, para colhermos os frutos da obediência. A nossa perguntinha para o relacionar é:
por que o orgulho nos impede de obedecer a Deus. Então pensa um pouquinho sobre a palavra-chave de hoje, que é o orgulho, sobre o que nós vimos na história de Adão e Eva. Pense lá, por que será que o orgulho nos afasta do nosso coração esse desejo de obedecer ao nosso Deus? Este é o nosso desenho de hoje, né? Adão e Eva sendo retirados do paraíso, do jardim. Por quê? Para desfrutar do paraíso eles precisariam ter obedecido. Como eles não obedeceram, eles foram castigados e tirados do jardim do Éden, não é? Eu vou ler para vocês alguns versículos lá de Provérbios capítulo 22. Pode pegar a sua Bíblia, abrir lá em Provérbios 22 junto comigo, que nós vamos ler este versículo da palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E depois vocês podem continuar o restante do capítulo 22 com a família antes de dormir, tá bom? A Bíblia diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida bem longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta desse caminho. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, estes são os versículos da palavra de Deus para nós pensarmos no dia de hoje. Eu gostaria que vocês orassem hoje antes de dormir, pedindo ao Senhor que os ajude a combater a semente do orgulho no coração de vocês. Não é? Nós temos que orar todos os dias, pedindo ao Senhor que nos dê um espírito ensinável, um coração obediente, inclinado a obedecê-lo, porque assim nós seremos muito mais felizes e muito mais abençoados. Fiquem com Deus. Amanhã é feriado, mas nós temos devocional. Espero que vocês estejam acompanhando e até mais.